Doutor Alexandrino, uma alegria tê-lo aqui no programa para falar sobre a reforma tributária, esse assunto que está em evidência a nível nacional. O que é que muda, literalmente, e o que é que afeta a reforma tributária no dia a dia do cidadão brasileiro? Com a avaliação que o senhor faz do ponto de vista geral da reforma tributária. Zé Dias, inicialmente não muda nada. Vamos colocar isso em pauta. Só vai começar a mudar a partir de 2026, quando a migração do sistema antigo, o que nós vivenciamos hoje, vai iniciar para o sistema novo, o sistema IVA dual. Mas, nesse exato momento, vão se iniciar as discussões no Congresso Nacional, trabalhar-se quanto à elaboração de leis complementares, de normas, de regras, para somente em 2026 iniciar e até 2033, ou seja, 7 anos de transição, nós termos definitivamente, segundo o texto legal, vamos dizer, acabar com 5 impostos, que seriam PIS, COFINS, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em 2, perdão. Então, a proposta inicial, ela visa especificamente simplificar o manicômio tributário que é hoje no Brasil. Hoje nós temos regras duplicadas, bases diferentes, alíquotas que não batem uma com a outra. Então, o ponto essencial da reforma é simplificar o manicômio tributário que é hoje no Estado brasileiro. Doutor Alexandrino Freitas, quais são os pontos que o senhor pode destacar, além desses que o senhor já destacou agora há pouco, a que o senhor atribui, por exemplo, tanta resistência? A reforma tributária ela estava sendo discutida no Congresso há décadas. Inclusive, nós temos setores da própria economia hoje que tratam a reforma tributária como um marco para o Brasil. Alguns dizem até que está equiparada à Constituição de 1988. O que o senhor atribui, por exemplo, tanta resistência a essa reforma tributária? Vamos entender uma coisa. A maior resistência está se você analisa o Pacto Federativo. Veja, que na proposta que hoje foi lançada, que está aprovada na Câmara, como eu disse, ele junta 5 impostos e diminui para 2. Só que os estados e municípios perderão a autonomia na recepção desses recursos. Ou seja, hoje você paga o ICMS, o IPI e o ISS, eles vão diretamente para a conta do Estado. Agora não. Agora eles vão para um conselho, os impostos irão para um conselho federativo. E nesse conselho federativo é que se apura o valor de cada ente federado e aí sim esses valores são creditados na conta de cada ente. Não, acabou-se aquela história de você pagar a guia diretamente. Por exemplo, a guia do ISS diretamente na Prefeitura de Cajazeiras. Não vai mais haver. Quando a reforma for implementada, esse dinheiro que o contribuinte paga, que o empresário paga, vai para a conta do Conselho Federativo e lá eles vão fazer a repartição de acordo com a origem. Se, por exemplo, o contribuinte pagou para a cidade de Cajazeira, aí sim esse valor vai ser apurado e levado a crédito da conta. A gente está conversando ao vivo com o advogado Alexandrino Freitas, ele é especialista em direito e processo tributário. A gente vai agora a Souza, Bruno Rafael, tem também uma indagação, questionamento ao doutor Alexandrino Freitas nessa nossa entrevista. Bruno Rafael, boa tarde. Olá, boa tarde para todos, para todas, para o entrevistado. Eu tenho 2 questionamentos. O primeiro é o seguinte: quem tem empresa no Simples Nacional também pagará imposto sobre distribuição de lucros? E o segundo questionamento é o seguinte: existe alguma forma de não tributar dividendos? São esses os meus 2 questionamentos. Muito bem. A princípio, Bruno, não é isso? Isso. A princípio, Bruno, essa reforma tributária não afeta em absolutamente nada relacionado à Simples Nacional e nem relacionado à tributação sobre lucros ou dividendos. A regra ainda é a mesma e permanecerá a mesma até que se tenha uma nova legislação que trate do assunto. Esta reforma ela é exclusivamente incidente sobre o consumo e não sobre a renda.
Doutor Alexandrino, quais são os pontos positivos e os negativos da reforma tributária que o senhor possa destacar para a gente agora? Muito bem. Ponto positivo, como eu citei, é você começar no Brasil a facilitar a forma de calcular imposto. Zé Dias, hoje no Brasil, e isso não é um estudo realizado por Alexandrino, o Banco Mundial, em 2021, calculou que para se calcular impostos no Brasil, gasta-se por ano 1.501 horas. Imagine aí, 1.501 horas anuais para calcular imposto. Quando, em países desenvolvidos, esse gasto é de 190 horas por ano. Então, você imagina que a malha, como eu disse no início, o manicômio tributário no Brasil faz com que as empresas, principalmente as maiores, as médias e grandes, elas tenham que desembolsar recursos para pagar profissionais e, mesmo assim, não se consegue chegar a um cálculo exato. Sempre tem validações por parte do fisco e, eventualmente, o fisco detecta erros. Por quê? Porque você não consegue, é praticamente impossível você ter uma gestão tributária hoje com essa dificuldade em se calcular. Então, a proposta inicial que eu vejo de positivo é essa facilitação, vamos assim dizer. Eram 5 impostos, vamos transformar em 2. 3 impostos federais, IPI, PIS e COFINS, se transformam no CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E 2 impostos, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS, se transforma no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Do ponto de vista negativo, Zé Dias, aproveitando o embalo, eu vejo o seguinte: pouca gente se deu conta, ou pouca gente falou, mas hoje ainda há, porque essa reforma ainda não foi sancionada, não foi assinada pelo presidente, há uma espécie de vedação a um determinado dispositivo. Preste atenção. Nenhum ente federado, e aí a gente vai falar União, Estados e Municípios, pode majorar a alíquota de imposto para valer no mesmo ano. Ele pode até lançar um projeto na Câmara, aprovar, e vamos lá, hipoteticamente falando, o imposto é 5%, passou a 6%. Pode, se for aprovado, tudo bem, mas só vale para o ano que vem. Nessa reforma, introduziram eu digo jabuti, é aquela história do jabuti. O jabuti está lá, quem colocou é quem ainda não se sabe. Colocou-se uma flexibilização nesse princípio da não surpresa. De forma clara, a Constituição Federal, com esse novo texto, dá poderes para a União, Estados ou municípios majorarem a carga tributária, a alíquota do imposto e da contribuição. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque faz com que a população fique à mercê eventualmente, do governante de plantão. Então, temos que ter muito cuidado. Nossos senadores precisam se debater muito em cima disso para evitar que esse tipo de dispositivo venha e prejudique, e aí eu não estou falando de política, prejudique a população. Porque sabemos, o fisco ele é muito bom para cobrar, ele é eficiente. Muito. Doutor Alexandrino, nós sabemos de que a reforma tributária ela tem um reflexo, claro que imediato em alguns setores, em alguns segmentos, só que a médio e longo prazo é que nós veremos de fato, né, o reflexo que a reforma ela causará no Brasil, tanto do ponto de vista positivo, a sua grande parte, como também os reflexos negativos também que o consumidor brasileiro sentirá na pele. O que o senhor poderia citar para a gente de produtos ou serviços que podem ter melhoras, que podem ser impactados de forma positiva ou até mesmo de forma negativa? Perfeitamente, Dias, perfeitamente. A princípio, eu vejo que 5 produtos ou setores serão beneficiados: medicamentos, serviços de saúde, serviços de educação, transporte público coletivo e, conforme bem divulgado pelo relator, artigos da cesta básica. Eu acho que isso sim vai, de certa forma, facilitar a população, vai facilitar para que a população tenha um pouco de alento. Tá? Quanto a aumento de carga tributária, eu comungo da opinião de que
salões de beleza, empresas de locação de veículos, despachantes, lavanderias, autoescolas, armazéns, enfim, serviços profissionais de uma forma geral, eles podem ter sua carga tributária majorada em até 300%. E, preste atenção, o setor de serviços representa 70% dos empregos gerados no Brasil. Então, mais uma vez, é preciso que os nossos senadores se debrucem em cima disso, porque quem são os prestadores de serviço? Qual é o setor de serviço? A classe média. A classe média pode sair muito penalizada nessa reforma tributária. A gente está conversando ao vivo com o advogado Alexandrino Freitas. Ele é especialista em processo e direito tributário. Está conversando com a gente sobre todo esse imbróglio que se criou em torno da reforma tributária já aprovada no Brasil. Agora está em discussão no Senado Federal. Um outro questionamento sobre o aumento dos juros. Como será? A reforma ela é positiva em relação ao aumento de juros? A gente está vendo, por exemplo, uma queda de braço do governo com o Banco Central, né? O atual presidente Lula batendo sempre de frente com o Campos Neto, que manteve a taxa de juros, a taxa Selic ainda não baixou. Enquanto o governo defende a redução da taxa de juros, o Banco Central mantém a taxa de juros. Em relação a essa taxa de juros, a permanência nessa taxa, nessa definição do Banco Central, até que ponto a reforma ela impacta? Há uma projeção de uma queda, de uma redução da taxa de juros ou não? Veja só, a política de juros não tem muito a ver com a reforma. A política de juros analisa aspectos bem mais profundos, como o desempenho da economia, a questão do nível de nossa balança comercial. As questões políticas, sim, influenciam. De certo que um cenário de maior clareza em questões tributárias são sinais positivos, sim, claro. Mas para quem? Para os investidores que podem ver que, no Brasil, as regras possam ser mais claras. E, com isso, eles podem depositar mais confiança. Isso, sim, seria motivo para que a política monetária hoje, na minha singela opinião, brilhantemente conduzida pelo presidente Roberto Campos Neto, tenha impacto positivo. Agora, a reforma tributária é só mais um dos itens que podem fazer com que a situação do Brasil, de uma forma geral, possa tendenciar a abaixar os juros. Se tiverem sinais claros de que a economia brasileira estará em progressão, de que, principalmente, isso é uma posição bastante peculiar minha, se nós tivermos um cenário de que possamos diminuir o tamanho da máquina brasileira, acredito sim que aí a nossa taxa de juros possa regredir. Enquanto tivermos num país perdulário, num país que tenha o tamanho da máquina pública como o Brasil tem, eu acho pouco provável que o Brasil chegue nos patamares de juros de economias de primeiro mundo. Essa é uma opinião técnica, obviamente que tudo pode acontecer, mas eu não creio, e eu acho que a política de juros não afeta muito essa questão da reforma, não. Vai depender muito da economia. Alexandrino, vamos falar agora dos impostos, que é uma coisa que o cidadão brasileiro, né, assim, já desde o nascimento já tem que se habituar com a alta carga dos impostos no Brasil. A partir dessa reforma tributária, os impostos eles vão aumentar, essa unificação, essa redução é justamente para diminuir, por exemplo, essa carga, esse impacto no bolso do cidadão brasileiro, do consumidor. O que é que o senhor pode trazer para a gente quanto a isso? Zé Dias, eu nunca vi o Estado abrir mão de nada. Com todo respeito, eu nunca vi o Estado abrir mão de nada. Para que haja uma redução da carga tributária brasileira, a base de arrecadação deveria ser expandida. Eu jamais vou entender que a ideia é baixar a alíquota ou baixar a carga tributária se a base de contribuição continuar a mesma. Ou seja, eu jamais vou admitir que qualquer que seja o Estado que não tenha uma política séria de diminuição das suas despesas, dos seus custos, possa pensar em diminuir carga tributária. Por quê? Porque o Estado, de uma certa forma, a União, Estados e municípios, precisam dos impostos. Seus impostos eles não podem se submeter a fazer o que deveria ser deles, que é saúde, educação, segurança pública. Basicamente isso. Então, aumentar os impostos eu acho que a população não vai aceitar.
diminuir, eu tenho quase que certeza que o Estado não vai acatar. E o que eu escuto e que nós escutamos sempre em todos os meios de comunicação é que a carga tributária não aumentará. Vamos esperar que sim. Vamos dar esse sinal de apoio, vamos esperar que nossa classe política realmente não aumente a carga tributária. Mas, a princípio, eu lhe digo, nunca vi o Estado, seja ele qual for, e não estou falando do Estado da Paraíba, Estado federal, Estado de uma forma geral, e municípios abrir mão de receitas. Muito pelo contrário, eles estão sempre buscando receitas para os cofres públicos. A gente vai agora à capital João Pessoa, direto da redação do Portal Diário. O jornalista Luiz Adriano tem também um questionamento para o advogado Alexandrino Freitas. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde, doutor Alexandrino Freitas. Sou Luiz Adriano, jornalista, e tenho uma pergunta para o senhor a respeito aí da reforma tributária. Em resumo, na opinião do senhor, a reforma, na realidade, ela é boa ou ela é má para o Brasil? O que temos visto nos últimos dias são muitas conversas a respeito da reforma, muito linguajar técnico, e o que na realidade o povão precisa é saber, de fato, com um linguajar popular, o que essa reforma representa para nós, para a massa, para o povo brasileiro. Então, doutor, a minha pergunta é essa. Na sua opinião, em resumo, essa reforma é boa ou ela é má para o Brasil? Boa tarde, Luiz Adriano. Bom, não vou fugir todo e qualquer termo técnico aqui em respeito à sua pergunta. Veja só, Luiz, são mais de 35 anos que eu trabalho e vivencio a tributação em nosso país. Vivo esse manicômio tributário do que eu já disse desde o início. Não considero, sinceramente, que a reforma seja má para o Brasil. Se ela vier mesmo para facilitar e dar mais clareza aos nossos impostos, sim, ela é benéfica, é totalmente aplaudida. Mas, por outro lado, se houver carga tributária que ainda não sabemos se vai haver, temos promessa de que não vai haver, aí sim prestará um desserviço à sociedade brasileira. Então, fiquemos atentos, vamos olhar, vamos dar foco nesse assunto, porque isso é, como você mesmo disse, diretamente vai no bolso da população, de você, de Zé Dias, do Alexandrino, do seu colega lá de Souza, de todos, estamos na mesma situação. Se vier para facilitar, com certeza, os empresários, que no final das contas não são eles quem pagam imposto. Quem paga imposto é o contribuinte, é a pessoa física. Eles só recolhem. Então, para o empresário, pode ter certeza, Luiz, Zé Neto, para o empresário, se houver carga tributária, ele vai repassar o preço. Não tem outra saída.